Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 28 de abril, o segundo domingo da Páscoa, cujo evangelho é o de João 20, 19 a 31. Gostaria de tomar alguns fragmentos deste santo evangelho que diz respeito ao tema da fé, aquele episódio tão conhecido de todos nós, quando Jesus aparece aos seus discípulos, Tomé não está presente. Em um segundo momento, Jesus aparece aos seus discípulos e Tomé está presente. Quando os discípulos disseram, portanto, a Tomé, vimos o Senhor. Então, a resposta ou a reação de Tomé, que expressa também o seu lado humano, ou de pouca fé, como nós falamos, vai ser aquela de dizer, se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Portanto, Jesus reaparece, interessante observar isso aqui, ele então saúda os seus com a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. E aí a reação, portanto, de Tomé é aquela tão conhecida de todos nós, né? É de dizer, meu Senhor e meu Deus. E Jesus não deixa por pouco, ele ainda faz um direcionamento em relação a esse ato de Tomé, ou nos ajuda a ler e entender o gesto de Tomé ao dizer, creste porque me viste, felizes aqueles que creram sem ter visto. Então, o pedido de Tomé para tocar as chagas do Senhor não é propriamente uma manifestação de incredulidade, como muitas vezes nós pensamos que seja. É essencial para a nossa fé, pois afastou também a nossa heresia de que o corpo ressuscitado do Senhor fosse apenas um corpo aparente. Jesus não é um fantasma. Isso é muito importante observar que esse gesto que nós chamamos de incredulidade de Tomé faz reforçar a nossa fé, ou mesmo a própria fé da igreja. Porque assim, Jesus, como nós confessamos, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então é determinante para nós proclamarmos que Cristo, o Cristo ressuscitado, é o mesmo Cristo que traz as marcas da cruz. Aquele Cristo que morreu na cruz, a expressão da sua humanidade e seu amor por nós, é esse mesmo Cristo que está presente, falando e oferecendo a paz aos seus discípulos. E aqui está a relação entre a morte, por isso Jesus é verdadeiramente homem, é solidário a nós até na morte, e também esse Jesus que aparece depois da morte, é assim por dizer, verdadeiramente Deus, através da experiência da ressurreição. E esse gesto, portanto, que expressa a credulidade de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, este mesmo Jesus que passou na terra, vivendo, convivendo com os seus discípulos, que está agora aqui presente diante de cada um de nós, né? Uma ressurreição que não trouxesse também as chagas do Calvário, poderia ser vista assim como uma espécie de um exemplo desvinculado do sacrifício pascal. Um Jesus triunfalista? Não, nós não queremos isso, nem tampouco o evangelista João. O Cristo glorioso seria assim outra pessoa, sem a relação alguma com aquele imolado na cruz por nós. Aí as marcas que Tomé reivindica vão assegurar, em certo sentido, que nós estamos diante do mesmo Senhor. O mesmo Senhor. O Jesus Cristo é o mesmo Senhor e nosso Deus. É essa certeza que permite, então, essa expressão de fé, meu Senhor e meu Deus. Caso fosse um outro corpo, seria apenas também um outro Deus, né? Então, o mesmo Deus que sempre guiou o seu povo lá no Antigo Testamento, que merece também a nossa adoração, mas também é importante que ele é participante da nossa angústia, da morte e, ao mesmo tempo, do sofrimento. Jesus é reconhecido como Senhor e Deus. Ele é o Verbo encarnado e imolado. Então, para sintetizarmos, o episódio de Tomé ensina que ver Jesus pessoalmente não é o mais importante, pois muitos virão e não acreditarão. Importante, na verdade, é a fé, sublinhar aqui a fé.
Essas testemunhas oculares que eram os discípulos não estão num plano superior a nós, em relação também a cada um de nós. Então, é importante dizer, feliz não é quem viu. Jesus chama atenção para isso. Mas quem aqui e agora acredita em Jesus e adere ao seu projeto de vida, que inclui, portanto, todos os homens e mulheres, sem exceção, são chamados a participar dessa vitória gloriosa de Jesus. Interessante observar que Jesus então vai fazer uma saudação em relação, como se eles tivessem esquecido aquela culpa e a fraqueza deles. Jesus dá a paz. A morte de Cristo na cruz é a expressão também da nossa fraqueza, né? No segundo lugar ainda, gostaria de destacar que o Cristo, o ressuscitado, ele vai legar à igreja para sempre o perdão, através, portanto, de seus ministros. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Por isso, esse segundo domingo é chamado Domingo da Misericórdia. É interessante observar isso. Exatamente porque a vinda do Espírito Santo é o amor santo de Deus, é o perdão de Deus a toda a humanidade. E o último aspecto que gostaria de sublinhar é que essa experiência, a doutrina dos apóstolos, elas são fundamentais e, ao mesmo tempo, permanentes, porque a igreja ensina essa experiência deles. Tomé exige provas irrefutáveis da ressurreição. Tá? Como nós vimos, se eu não vir em suas mãos os sinais do prego, se não puser os meus dedos no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Então, o mundo de hoje também deve ter essa sensibilidade para este evento da ressurreição. Não é um evento que fica no passado. Diz ainda o célebre Santo Agostinho, talvez Tomé, com sua dúvida curada por Jesus, tenha ajudado mais a igreja do que muitas pregações. Interessante, falamos muito da fé, mas esse gesto de Tomé, a imagem de Tomé ao tocar, ao confessar Jesus como meu Senhor e meu Deus, fala muito mais do que muitas pregações. Jesus vive glorioso e quem tem fé, de fato, toca realmente, né? E deixa-se, portanto, tocar por Jesus. Ele nos toca, de fato. A Ele nós adoramos como Tomé também e rezamos em momentos difíceis e também em momentos que muitas vezes nós nos silenciamos diante do mistério ao dizermos meu Senhor e meu Deus no silêncio do nosso coração, quando nós estamos diante do perdão, quando nós estamos diante da Santa Eucaristia. E possamos então, a igreja, todos nós, né, cada um de nós, ser esse sinal de santidade, o sinal da força de Cristo ressuscitado, para que muitos que recebem, portanto, o nosso testemunho, possam ter também a segurança e a certeza da fé em Jesus ressuscitado, que também é a garantia da nossa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.